A Fórmula 1 retorna a Singapura e a corrida de Marina Bay estará cheia de reviravoltas. Nestes dias vê-se que está chovendo, a pista estará mais escorregadia, haverá menos aderência e, portanto, isso significa mais incógnitas para os pilotos e para as equipes. No vídeo de hoje, precisamos falar sobre como a Ferrari irá preparar o pneu C5 para a qualificação, porque é tão importante para a equipe de Maranello. Vamos falar sobre mantas térmicas. Precisamos ver, obviamente, a prévia de Frederic Vasseur. Vamos ver quais são os valores em jogo, qual equipe poderá ir melhor, qual equipe terá um pouco mais de dificuldade. E, finalmente, precisamos falar sobre o novo piloto da Red Bull, porque há novos rumores sobre quem irá pilotar a Red Bull em 2026. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Nós sabemos, Singapura é um circuito que não perdoa erros, e isso é bem conhecido por quem já viu seus sonhos de título se despedaçarem aqui. Oscar Piastri chega a Singapura com uma vantagem importante. 25 pontos sobre Lando Norris. Não são poucos, mas não são suficientes para se sentir seguro, especialmente porque atrás há um Max Verstappen que se recuperou. 2 vitórias consecutivas, a vontade de pressionar a todos. O holandês ainda está distante na classificação, porque tem 69 pontos para recuperar. Mas se há uma pista onde tudo pode acontecer, é Singapura. Marina Bay mede 4.940 km e é uma verdadeira prova de resistência, especialmente para os sistemas de freios. Segundo a Brembo, o nível de dificuldade é 4 de 5. Isso significa que aqui os discos e pinças vivem uma das noites mais difíceis do ano. Existem 11 frenagens totais, mas 5 são realmente brutais. Quem gerencia melhor o sistema de freios e as temperaturas aqui faz a diferença. E não é por acaso que ao longo dos anos vimos equipes dominarem apenas porque encontraram uma maneira de resfriar os discos e as pinças mais do que os outros. Singapura já escreveu capítulos marcantes na história da Fórmula 1. Até agora foram disputados 15 grandes prémios com um equilíbrio perfeito entre Ferrari, Red Bull e Mercedes. 4 vitórias cada. Atrás está a McLaren com 2 sucessos, enquanto a Renault permaneceu ligada ao famoso e polêmico Crash Gate de 2008. Entre os pilotos ainda no grid, ninguém conhece este circuito melhor do que Lewis Hamilton. 4 vitórias, uma noite mágica após a outra, e agora ele tem um objetivo claro, alcançar Sebastian Vettel, que é o rei de Singapura com 5 triunfos. O último em 2019, quando ele trouxe a Ferrari de volta ao topo em um período complicado. Hamilton sabe que superar Vettel aqui seria simbólico. Isso significaria deixar uma marca indelével em uma das pistas mais difíceis do calendário, além de dar moral em um campeonato onde ele e a Ferrari querem voltar a ser protagonistas. E Singapura, sabemos, é uma pista muito difícil de enfrentar, especialmente nessas condições, porque atualmente a pista está inundada. Choveu muito nestes dias e, portanto, atenção que nos próximos dias a pista estará certamente muito escorregadia. Mas vejamos como a Ferrari está se preparando para este fim de semana. O objetivo é, como sempre, maximizar o potencial, concentração e adaptabilidade e as qualificações decisivas. Quem segue a vermelha já conhece essas frases de cor, mas em Singapura essas palavras pesam mais do que o normal porque a pista asiática é um termômetro perfeito para entender se o cavalo pode reagir a uma temporada decepcionante. A SF25 já perdeu 2 objetivos importantes, Monza e Baku, que deveriam ser GPS favoráveis e em vez disso trouxeram apenas frustração e a ultrapassagem da Mercedes na classificação de construtores. Agora, o retorno a um circuito urbano de alta carga como Marina Bay se torna um ponto de inflexão. Mas quais são as zonas mais críticas para as frenagens em Singapura? Curva 1, onde em 2017 Vettel, Raikkonen e Verstappen destruíram o Mundial em 3 segundos, com o acidente que infelizmente nós lembramos e passou para a história. A curva 7 é outro ponto assassino para os pneus e para a estabilidade, assim como a curva 14 e após 60 voltas assim. A resistência mecânica e mental é fundamental. O clima piora as coisas porque estatisticamente chove uma dia em cada 2 em Singapura. Para o fim de semana são previstas chuvas até sábado e no domingo será mais seco, mas com ar irrespirável. Para o fim de semana são previstas chuvas até sábado, enquanto no domingo será mais seco. Leclerc e Hamilton terão que se virar em condições imprevisíveis, enquanto a equipe terá que ser perfeita nas escolhas estratégicas. Vasseur não se compromete. Mais uma vez fala em maximizar o potencial e pequenos detalhes que fazem a diferença. É a mesma fórmula que ouvimos todas as semanas, mas em Singapura a teoria não é suficiente. É necessária uma Ferrari concreta, rápida na qualificação e sólida na corrida. A atualização da FIA sobre o aumento do limite de velocidade no pit lane pode mudar as estratégias. Já vimos isso em outras corridas este ano, mas o verdadeiro ponto é começar na frente. Nesta pista, ultrapassar é complicadíssimo mesmo com 4 zonas DRS. Quem fica preso no tráfego está perdido. A vermelha tem um passado importante aqui. 7 poles, 4 vitórias em 15 edições. Mas os números valem pouco se o carro não se adapta. Singapura pode revelar se a SF25 ainda tem margem para crescimento, ou se 2025 já está arquivado. Esta não é apenas uma corrida, é um exame.
A McLaren chega com o moral alto, Verstappen com 2 vitórias consecutivas e a vontade de manter o campeonato vivo. A Mercedes superou a Ferrari nos pontos e Hamilton busca a 5ª vitória em Singapura para alcançar Vettel. A Ferrari precisa demonstrar que por trás dos comunicados ainda há velocidade e ambição. E se em Marina Bay o SF25 não reagir, o risco é terminar a temporada sem mais estímulos e com um futuro cheio de interrogações. E agora vamos falar sobre o segredo que a Ferrari tem para aquecer os pneus da melhor maneira. Quais cobertores térmicos usa? Qual será a estratégia para aquecer os pneus C5? Vamos vê-los juntos. Por trás de cada volta rápida da Ferrari há um detalhe frequentemente invisível, mas fundamental, que são os cobertores térmicos, daquelas cobertas elétricas que envolvem os pneus antes de o carro sair do boxe. Parece um acessório banal, mas na verdade são dispositivos de altíssima precisão que podem decidir o destino de uma qualificação ou de uma largada. Por isso, a equipe de Maranello confia em uma excelência italiana, a Capit Performance, empresa de Arese, líder mundial neste setor. A Capit produz mais de 20.000 cobertores térmicos por ano para a Fórmula 1, mas não só, também para a MotoGP e muitas outras categorias, e trabalha em estreita colaboração com as equipes para desenvolver soluções sob medida. Os pneus de Fórmula 1 são extremamente sensíveis à temperatura. Se você entrar na pista com pneus frios, corre o risco de perder aderência imediatamente e comprometer a estratégia já na primeira volta. Os cobertores térmicos servem exatamente para isso. Manter o pneu em torno dos 70 graus, o limite máximo imposto pela FIA, que aliás diminuiu ao longo dos anos para que quando o carro parte para a volta de saída ou para o grid de largada, o pneu já esteja na faixa operacional correta. No entanto, não basta aquecer, é preciso fazê-lo com uniformidade cirúrgica. Cada milímetro da superfície até o ombro do pneu deve estar na mesma temperatura. Os engenheiros controlam isso com testes termográficos muito rigorosos, pois um único ponto mais frio pode mudar o equilíbrio e levar a um travamento na frenagem. Outra característica vital é a velocidade de aquecimento. Quanto mais rápida for, mais margem as equipes têm para decidir quando conectar e desconectar os cobertores térmicos. Um conjunto deve permanecer quente mesmo depois de ser desconectado da corrente, por exemplo. Nos minutos de espera antes da largada, o isolamento térmico deve ser excepcional. E é aqui que chega um ponto fundamental da Ferrari. Nos últimos anos, vimos que a Ferrari tem dificuldade em aquecer os pneus, o que significa que tem mais dificuldade na parte inicial do que na parte final do stint, ou mesmo dentro de uma volta de qualificação. Tem mais dificuldade no primeiro setor do que no terceiro. Isso porque tem dificuldade em entrar na janela correta de temperatura e só a alcança no final da volta. E é aqui que estão trabalhando para Singapura para mudar a estratégia de aquecimento, para usar da melhor forma a temperatura dos pneus graças aos cobertores térmicos, superaquecendo apenas quando necessário e, portanto, tentando otimizar a energia aplicada aos pneus no início da volta na qualificação para depois mantê-la durante toda a qualificação com o pneu C5. Em resumo, cada equipe pede personalizações secretas, materiais, espessuras, isolamento e até mesmo a ergonomia para os mecânicos. Os cobertores térmicos devem ser leves, manuseáveis e robustos, porque em um boxe de Fórmula 1 a velocidade é tudo e os objetos não são tratados com delicadeza. A Capit trabalha com Ferrari, com Williams e também com a Haas, e cada equipe impõe exigências específicas que não podem ser divulgadas. E a Ferrari também fez isso. Pode ser tecido isolante, um material mais macio ou simplesmente uma gestão de energia mais eficiente. Além disso, a partir de 2026, os pneus de Fórmula 1 mudarão. Continuarão a ter 18 polegadas, mas com a seção mais estreita e o ombro ligeiramente mais baixo. A Capit já testou novos revestimentos para se adaptar a essas medidas sem perder precisão. Enquanto isso, a FIA pressiona para reduzir os consumos e os custos, mas as equipes permanecem unidas. Remover completamente os cobertores térmicos seria um enorme risco para a segurança. Sempre rejeitei essa ideia que já foi proposta em anos anteriores. Se entrar na pista com pneus frios significa um carro incontrolável e acidentes já nas primeiras voltas. A Capit, de qualquer forma, desenvolveu um sistema chamado Green Grip Economy, que reduz o consumo de energia mantendo o desempenho e é uma arma testada caso seja necessário um compromisso verde no futuro. Para dar uma ideia, aquecer 4 pneus de Fórmula 1 requer um pico entre 4,5 e 6,5 kWh, mas uma vez atingida a temperatura ideal, o consumo cai bastante. Estamos falando de detalhes invisíveis, que no entanto fazem a diferença entre uma volta perfeita e uma para esquecer. A Ferrari, ao escolher trabalhar com a Capit, visa ter sempre pneus prontos para fornecer aderência já na primeira curva. E é exatamente nessas áreas escondidas que muitas vezes se decide se um fim de semana começa com o pé direito ou com uma corrida em subida. E esta é a estratégia que a Ferrari está usando para preparar da melhor forma seus pneus com os cobertores térmicos da Capit. Mas vamos ver como ela vai aproveitar ao máximo os pneus C5, ou seja, os pneus macios para o fim de semana de Singapura. A Ferrari usará uma estratégia bem precisa. Quem contou foi Adam Nichols,
o homem que gerencia as operações estratégicas de corrida da Ferrari. Em Singapura há muitas incógnitas. O carro de segurança é quase garantido. Bandeiras vermelhas são possíveis. A chuva pode chegar de repente. E novidade deste ano, também o limite de velocidade na pit lane foi modificado. São todos fatores que obrigam a uma análise muito detalhada antes mesmo de começar. Cada grande prémio é estudado com antecedência, mas em Singapura este processo é ainda mais intenso. Constroem-se modelos de corrida, executam-se milhares de simulações, variando parâmetros como desgaste dos pneus, tempos de parada, probabilidade de neutralizações. O objetivo é ter planos flexíveis prontos para reagir a qualquer cenário e a escolha do pneu é central. De fato, este ano a mistura mais macia é o pneu Pirelli C5, o mesmo que criou problemas para a Ferrari no passado devido à gestão e desgaste. Para evitar erros, a equipe prepara dados detalhados já nos treinos livres. Entender como aquecê-los, como mantê-los em janelas de temperatura e quanto realmente duram em longas corridas é fundamental. E porque os treinos livres são decisivos. Porque Singapura não perdoa quem chega despreparado. As qualificações são vitais porque ultrapassar é muito difícil apesar das 4 zonas DRS. Por isso, os treinos livres 2, únicos disputados em condições noturnas semelhantes às da corrida, tornam-se a sessão mais importante do fim de semana. Durante os treinos livres 1 e 3, a pista está mais quente e o sol ainda presente fornece dados menos confiáveis em comparação à corrida. Nos treinos livres 2, por outro lado, trabalha-se com cargas de combustível variáveis para entender o desgaste e o comportamento dos pneus macios, especialmente o pneu C5. A Ferrari não pode se dar ao luxo de repetir os problemas de gestão que arruinaram as qualificações e corridas passadas. E então, quem é o homem por trás dos números? Nichols não é um rosto conhecido dos torcedores, mas tem um papel crucial. Chegado à Ferrari em outubro de 2024 após anos na Alpine, hoje ele gerencia o coração da estratégia da Ferrari. Para ele, trabalhar em Maranello é um sonho realizado. Quando criança, ele tinha pósteres da Ferrari no quarto. Agora ele contribui para tomar decisões que podem determinar um resultado. E Singapura é uma corrida onde os detalhes valem ouro. De fato, é uma corrida longa, extenuante e imprevisível. O carro de segurança pode mudar tudo. O novo limite na pit lane pode mudar os cálculos das paradas, se fazer uma estratégia com 1 ou 2 paradas, e a gestão dos pneus será crucial. A Ferrari sabe disso. Tem uma estratégia precisa. Até mesmo um carro competitivo pode ficar preso no tráfego e perder pontos. Para vencer ou pelo menos reagir após as decepções de Monza e Baku, é necessário um fim de semana perfeito, uma qualificação impecável, uma leitura correta dos Longhorns e a capacidade de reagir às variáveis em tempo real. É aqui que se verá se a Ferrari realmente aprendeu com seus erros ou se continuará prisioneira das mesmas dificuldades que a freiam há meses. Mas também precisamos ver a comparação com as outras equipes. Como a Ferrari se posiciona para a corrida de Singapura, como estão McLaren, Red Bull e Mercedes. A McLaren, como dissemos, parte como favorita. Em 2024, em Singapura, dominou e no MCL39 o pacote aerodinâmico funciona melhor justamente quando é necessário carga e aderência mecânica em baixa e média velocidade. Onde a papaya brilha tração e gestão de pneus, a Red Bull ainda precisa mostrar que recuperou a solidez. De fato, as vitórias em Monza e Baku mostraram uma RB21 mais eficiente na reta e melhorada com o novo assoalho introduzido em setembro. Mas Singapura é outra história. Aqui, anda-se 47% do tempo com o acelerador totalmente aberto, um dos valores mais baixos do ano. As curvas são mais suaves que em Mônaco e Baku, mas com picos laterais de até 4,3 G. É necessário um carro equilibrado e capaz de absorver as irregularidades sem perder confiança na frenagem. Há também a questão dos pneus. O asfalto é quente e abrasivo e traz de volta o desgaste térmico que desapareceu nas últimas corridas. A McLaren é muito forte em gerenciá-lo. A Red Bull terá que mostrar que resolveu os problemas de superaquecimento traseiro que complicaram a temporada. O próprio Laurent Macchi, chefe de equipe da Red Bull, disse: "Não somos os mesmos da Hungria", referindo-se à Red Bull que melhorou ao longo das últimas corridas. Se falarmos da Ferrari SF25, não é a mesma Ferrari de um ano atrás, é mais equilibrada, mas menos especialista em pistas atípicas. No entanto, há uma vantagem. A ausência de longas retas permite abaixar o carro sem penalidades, reduzindo o desgaste do skid e dando mais liberdade às suspensões. É um fator que pode ajudar Leclerc e Hamilton a encontrar o equilíbrio certo rapidamente. A verdadeira chave será a execução. Chegar com um ajuste competitivo já na sexta-feira e melhorar progressivamente sem reviravoltas de última hora. Aproveitar ao máximo o pneu C5 na volta seca e conseguir uma posição no grid que permita disputar. Porque aqui ultrapassar continua complicado, mesmo com 4 zonas DAS. A Mercedes acabou de ultrapassar a Ferrari no campeonato de construtores, mas em Singapura o W15 pode sofrer. O superaquecimento dos pneus traseiros e a falta de frenagens retas que tinham exaltado o carro em Baku aqui se tornam limitações.
No entanto, a experiência estratégica e o ritmo de corrida constante continuam a ser armas importantes. Em suma, Singapura é um grande prémio imprevisível. O safety car é quase certo. Atenção ao risco de chuva e ao asfalto que muda de condição em poucas voltas. Quem souber gerir as variáveis e maximizar as qualificações e a estratégia pode sair fortalecido. E atenção à questão do segundo piloto na casa Red Bull, porque para o próximo ano é quase certo que haverá Lindblad na Racing Bulls. Portanto, significa que um piloto entre Tsunoda, Ajjar e Lawson deve sair da esfera real. De fato, na Red Bull estão prestes a tomar uma das decisões mais delicadas dos últimos anos: escolher quem acompanhará Max Verstappen em 2026. E é uma escolha que a equipe define como um bom problema a ter, porque há vários candidatos, mas na verdade a situação está longe de ser simples. Tem Max, a equação é clara. Há 4 pilotos para 3 lugares, um ao lado dele e 2 na Racing Bulls, mas nenhum dos nomes na mesa dá certezas absolutas. É muito provável que o nome do piloto que será companheiro de equipe de Verstappen em 2026 seja escolhido no fim de semana de Singapura. O favorito parece ser Isack Hadjar. De acordo com várias fontes no paddock, o francês convenceu Helmut Marko e a gestão da Red Bull graças a uma temporada de estreia surpreendente com a Racing Bulls. Ele tem velocidade pura, conquistou um pódio na Holanda e a sensação é de que pode crescer rapidamente. Hadjar errou em Baku, cometeu um erro na qualificação e uma falha na corrida, mas são deslizes considerados normais para um estreante. A dúvida é se ele está realmente pronto para dar o salto para o assento mais desconfortável da Fórmula 1. Então correr ao lado de Verstappen significa sobreviver a um confronto impiedoso e suportar uma pressão que já tirou pilotos experientes. Também Lawson está fora do jogo. Retornou à Racing Bulls no início do ano, depois de ceder o lugar a Tsunoda no Grande Prémio do Japão. Nas últimas corridas não foi mal, e está assegurando a comparação com Hadjar, embora na primeira parte da temporada tenha tido muitas dificuldades. Certamente, se a Red Bull quisesse jogar pelo seguro, Lawson seria uma escolha lógica e menos arriscada, enquanto para Yuki Tsunoda o caminho é mais complicado. Claro, em Baku vimos algum progresso porque ele conseguiu um 6º lugar, mas chegaram muito tarde, após uma temporada em que ele ficou muitas vezes no fundo da tabela. Agora, com este novo Red Bull RB21 mais competitivo, Tsunoda também está mais forte. Mas a verdadeira incógnita continua a ser Arvid Lindblad. Ele tem um enorme talento e Helmut Marko o considera um investimento para o futuro. Mas sua temporada na Fórmula 2 é complicada. Há poucos pontos nas últimas corridas e pouca consistência. Apesar disso, há rumores internos na Red Bull de que ele já está promovido para 2026 na Racing Bulls. Isso significa que há 2 lugares para 3 pilotos. Do meu ponto de vista, Hadjar deve ser mantido porque é um grande jovem, um grande talento e tem mostrado muito nas últimas corridas. A verdadeira incógnita são Tsunoda e Lawson. Mesmo Tsunoda nas últimas corridas tem sido mais forte do que o esperado, assim como Lawson. Portanto, é difícil escolher entre um dos dois. Certamente, levar um pouco mais de tempo para a Red Bull será necessário para tomar a decisão certa no momento certo. Por último, vimos que a FIA declarou risco de calor extremo neste fim de semana e por isso os pilotos poderão usar o colete refrigerante. E além disso, as equipes poderão adicionar um conduto de ar adicional para canalizar mais ar fresco para dentro do cockpit. Deixem-me saber nos comentários o que vocês acham de todos os temas que tratamos no vídeo. Como sempre, lembro-vos de deixar um like, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui do Rasta é tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.